E nesta noite, o grande desejo do nosso coração é que você também confie no Senhor. Deposite nele a sua fé. E hoje nós vamos dar sequência à série de mensagens que começamos na semana passada, com o tema Jesus é a resposta. Esse é o tema desta série de mensagens. Na semana passada eu preguei sobre o seguinte tema: Jesus é a resposta de Deus para as suas dúvidas. E nesta noite nós vamos dar sequência a essa ideia de que Jesus é a resposta. Nós temos, dentre os evangelhos, nós temos o evangelho de João, e lá no finalzinho do evangelho de João, ele nos fala sobre os milagres de Jesus, e João escolheu 7 milagres para compartilhar no seu evangelho. Existem 7 milagres de Jesus que são relatados por João. Mas no capítulo 20 do evangelho de João, no verso 30, a Bíblia diz assim: Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos ou registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Jesus fez muitos milagres, e no último versículo do Evangelho de João, no capítulo 21, verso 25, João diz o seguinte: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Na verdade, as ações de Jesus foram maravilhosas, mas a palavra sinais que João usa, Jesus realizou muitos outros sinais, significa milagre com um significado, milagre que contém uma lição especial. Há um sentido especial nos milagres que João registra, e eu gostaria de compartilhar disso com você nesta noite. Eles apontam claramente para Jesus como sendo esta resposta de Deus para as nossas necessidades mais profundas. Ele é a resposta de Deus para as nossas decepções. Jesus é a resposta de Deus para as nossas dúvidas. Jesus é a resposta de Deus para as nossas limitações. Ele é a resposta de Deus para os nossos desejos mais profundos. Jesus é a resposta de Deus naqueles momentos quando o desespero bate na porta do nosso coração. Jesus é a resposta de Deus para aqueles momentos quando a nuvem negra passa sobre a nossa cabeça. Jesus é a resposta de Deus. E eu oro em seu favor nesta noite, para que hoje seja uma oportunidade, para que você experimente em sua vida deste sinal miraculoso do Senhor. Porque, de verdade, se Deus não alcançar o seu coração nesta noite, e se esta noite não for uma noite de milagre na sua vida, se esta noite não for uma noite de resposta de Deus em sua vida, esse momento vai ser apenas um encontro religioso, nada mais do que isso. E nós não queremos isso para a sua vida, não é isso que nós desejamos. Na verdade, o grande sonho nosso e a nossa grande oração é que você vá além do milagre. A nossa oração é que você vá ao autor do milagre. Mais do que o milagre,
você possa experimentar da presença de Jesus, para que o milagre seja só uma consequência dessa presença maravilhosa de Jesus em sua vida. Porque Jesus é a resposta de Deus para as suas preocupações. Este é o tema da mensagem para o nosso coração nesta noite, e nós acabamos de cantar, confiarei. Eu não tenho que andar ansioso, eu não tenho que andar preocupado, porque eu posso confiar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Eu quero ler a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai alimentar a nossa alma. As palavras humanas, elas não têm esse poder. A palavra de Deus tem essa possibilidade. Então, nós vamos compartilhar da palavra de Deus. Eu falei que João narrou 7 milagres, e eu quero compartilhar do primeiro deles, que está no capítulo 2 do Evangelho de João, nos versos de 1 ao verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esta é uma história, um fato, um registro histórico de um momento na vida de uma família, especialmente na vida de um casal de noivos, que vive um momento muito constrangedor. Falar de Jesus e pregar sobre Jesus como a alegria de Deus para nossas vidas, significa ir ao encontro do coração de qualquer pessoa, porque se existe uma coisa comum a todos nós, é que todos desejamos ter uma vida feliz. Mas todos nós passamos por preocupações. Todos nós passamos por momentos complicados. Todos nós vivemos frustrações, sonhos não realizados. E se esse tipo de coisa está acontecendo com você nesta noite, eu gostaria de dizer para você o seguinte: não desanime, vamos continuar estudando a palavra de Deus, vamos juntos compartilhando da palavra de Deus, porque certamente Deus tem algo de muito especial a falar ao seu coração. A sua decepção, ou o seu problema, a sua preocupação, pode ser nesta noite a grande oportunidade de Deus agir na sua vida. Porque o mesmo Jesus que transformou a água em vinho, pode transformar o seu desapontamento em alegria, pode mudar as coisas na sua vida nesta noite. A Bíblia diz que
houve um casamento em Caná da Galileia, ali estava a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Como eu compartilhei no início desta palavra, João usou uma palavra para milagre que quer dizer sinal. Sinal nos lembra alguma indicação. Por exemplo, quando você está andando numa estrada, você precisa de sinais que lhe deem direção, que lhe indique o caminho, que lhe indique perigo, que lhe indique possibilidade. Os sinais existem para clarear a nossa mente, para que a gente possa ver com clareza aonde vamos chegar. Esses são sinais com um significado. E esse texto da palavra de Deus nos oferece algumas orientações muito seguras, e eu tenho certeza que esse texto da palavra de Deus tem muito para falar ao nosso coração nessa noite. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que a presença de Jesus é a resposta para sua decepção ou as preocupações da sua vida. A única garantia de que a sua festa não vai acabar em decepção é se Jesus estiver presente. Jesus realizou o seu primeiro milagre durante uma cerimônia de casamento, uma ocasião de muita alegria. Certamente você já teve a oportunidade de participar de uma festa de casamento, e as alegrias, né, de um casamento envolve as alegrias do noivo, as alegrias das famílias que se reúnem, dos convidados, dos amigos. Não era diferente naquele momento. Certamente aquele momento estava sendo um momento de muita alegria para os noivos, para aquelas famílias. Um momento de alegria para Jesus e seus discípulos que haviam sido convidados para participarem daquela festa. A Bíblia não registra o nome desses noivos. Isso nos dá a ideia de que aqueles noivos eram pessoas comuns, cujos nomes não eram muito conhecidos, não era a alta sociedade, não era gente de muita importância na sociedade. Isso nos faz lembrar que Jesus se interessa e Jesus se faz presente na casa de gente simples, na casa de gente que não tem nome de destaque na sociedade, na casa de gente humilde. Jesus se faz presente nas questões comuns da nossa vida. Imagine o Senhor da glória, o Filho de Deus, Senhor dos senhores, assumindo a responsabilidade das bebidas numa festa. De uma certa forma, foi exatamente isso que aconteceu naquele ambiente. Alguém diria, será que Jesus não teria nada mais importante para fazer naquele dia? Mas esse milagre é possivelmente uma resposta a uma indagação do coração de muita gente. Será que ele se importa com coisas menores? Será que Jesus se importa com gente humilde? Será que Jesus se importa com gente simples? E talvez você esteja acompanhando este culto, esta celebração, através desse canal, assim, na intimidade da sua casa, sozinho, e talvez você esteja olhando para a sua volta, a simplicidade do seu lar, a simplicidade da sua família. Talvez você se questione, será que Jesus viria à minha casa? Será que Jesus viria a esse ambiente? E eu posso garantir, sem dúvida, eu posso garantir a partir desse texto da palavra de Deus, que Jesus se relaciona com gente simples. Jesus se faz presente na casa de gente humilde.
Jesus se faz presente na casa de gente que não tem posses. Jesus se faz presente na casa de gente que não tem cultura. Porque Jesus não está preocupado com esses estereótipos. Jesus está preocupado com corações quebrantados que o busquem com sinceridade. Alguém poderia imaginar que a agenda de Jesus estivesse lotada demais para atender as coisas pequenas. Mas esse primeiro milagre de Jesus nos traz a grande lição de que Jesus se importa com a gente. Certamente, esse milagre é muito diferente de alguns outros milagres realizados por Jesus, como por exemplo, a ressurreição de Lázaro, a cura do cego Bartimeu, ou de outros milagres que eu poderia citar aqui. Talvez esse milagre não tenha esse impacto visual, mas o primeiro milagre não é produzido a partir de uma tragédia, não é motivado a partir de uma desgraça. Esse primeiro milagre é motivado pela ternura. Esse primeiro milagre de Jesus é motivado pelo interesse de Jesus em atender a preocupação de um jovem casal. E é importante você se lembrar disso. Antes de você pensar, quem sou eu para falar com ele dos meus problemas? Quem sou eu para incomodar a Deus pelas minhas dificuldades? Eu já ouvi gente dizer assim: Deus está muito ocupado cuidando do universo para se preocupar comigo. Meu querido, a palavra de Deus diz que Ele sabe até quantos cabelos existem em nossa cabeça. Ele se preocupa com os detalhes da nossa vida. Ele está preocupado em atender as necessidades de cada um de nós. Jesus se preocupa com gente. Jesus se preocupa com as coisas mais simples da nossa vida, com as coisas mais corriqueiras da nossa vida. Há uma expressão lá no livro dos Salmos, Salmo 18, nos versos 17, 18 e 19, que diz assim: livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação. Livrou-me porque me quer muito bem. Essa última expressão do verso 19 é algo fantástico. A Bíblia diz: livrou-me porque Ele me quer bem. Você sabia disso? Que todo livramento que Deus nos dá é porque Ele tem interesse em nós. Ele tem interesse em nos dar livramento para nos trazer em segurança. E o salmista diz: o Senhor me livrou porque Ele me quer bem. Você sabia que Deus lhe quer bem? Você sabia que Deus tem produzido tudo o que tem produzido, inclusive enviando Jesus para morrer na cruz, para trazer perdão dos seus pecados, porque Ele lhe quer bem? É verdade, é isso que a palavra de Deus nos diz. Jesus Cristo está com você na sua vida, no seu dia a dia. Não apenas nesta noite de domingo, porque nós estamos aqui reunidos estudando a sua palavra, não apenas nesta noite de culto, porque nós paramos tudo, nos desconectamos do mundo e nos conectamos a esse momento de adoração para ouvirmos a sua voz, não somente nesses momentos, mas Ele se faz presente no nosso dia a dia. O mesmo interesse que Deus tem em falar ao seu coração nesta noite, é o interesse que Ele tem de estar presente na sua vida, na manhã de terça-feira, na tarde de quinta-feira, nas suas idas e vindas, atendendo às preocupações mais profundas do seu coração. Uma das razões mais doces pelas quais Deus se importa com você é porque Ele gosta de nós. Deus gosta de gente.
Isaías 62, verso 5, a Bíblia diz assim: como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Olha que coisa fantástica. Como o noivo se alegra da noiva. Deste lugar aqui onde eu estou, eu já fiz muitos casamentos. Eu já vi muito noivo olhando lá para a porta, na expectativa de ver a noiva chegando. E quando a noiva entra lá na porta, o coração do noivo se derrete, seu sorriso se abre. A palavra de Deus nos diz que como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Deus tem prazer em ti. Deus tem prazer em cuidar da nossa vida. Deus tem prazer em resolver as nossas preocupações, em nos acolher com seu braço de poder. A última coisa que você deve pensar é a ideia de que você é insignificante para Deus. Não, você tem muita importância para Deus. Esse milagre diz que o que é importante para você é importante para Deus. Para muita gente, um milagre insignificante, mas não para Jesus, não para Deus e não para aqueles noivos. Se alguma coisa machuca o filho, machuca o pai. Portanto, diga a Deus aquilo que está te machucando nesta noite, aquilo que está lhe causando preocupação. Ele vai achar que isto é significativo. Ele vai achar que isso é importante. Diga para ele quais são as suas dores. Em segundo lugar, Jesus tem uma palavra de esperança na sua decepção. A presença de Jesus nesse casamento transformou o que poderia ser um desastre num acontecimento maravilhoso. Quando acabou o vinho, a mãe disse: o vinho acabou. E no momento inicial, Jesus disse: que tenho eu contigo? E aí a Bíblia diz que, logo em seguida, ela diz para os serventes: fazei tudo o que ele vos mandar. Preste atenção no que eu vou falar, isso é muito importante. Quantas coisas seriam diferentes, transformadas, se fizéssemos o que ele nos manda? Quanta coisa poderia ser diferente na sua história? Quanta coisa poderia ser diferente na sua família? Quanta coisa poderia ser diferente na sua vida, se tão somente você obedecesse aquilo que Jesus manda? Todos nós queremos os milagres de Deus, mas o problema é que nem todos nós obedecemos a voz de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes. E eles encheram até em cima, encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: tire um pouco de água e leve ao dirigente da festa. E eles levaram. Não há da parte dos serventes nenhum tipo de questionamento. A situação era muito constrangedora, como tantas outras situações da nossa vida também são constrangedoras, porque simplesmente nós queremos ouvir de Jesus coisas assim miraculosas e difíceis. Às vezes as palavras de Jesus para nós são coisas muito simples. E não existia nada mais simples do que encher aquelas talhas de água. E a Bíblia diz que a voz de Jesus soa como uma voz mansa e simples,
As exigências de Jesus não são complicadas, porque Jesus jamais iria exigir daqueles empregados alguma coisa que eles não pudessem fazer. O milagre não estava na mão dos empregados, mas nas mãos de Jesus. Por isso Jesus diz, encham essas talhas de água. Agora pega essa água, leve ao mestre-sala. E diz a palavra de Deus que quando eles chegaram para o mestre-sala com aquela água, e ele provou, disse, esse vinho é de excelente qualidade. A comemoração do casamento seguia normalmente. Os convidados ali reunidos, imagina a alegria, o sorriso. Ninguém sabia do que estava acontecendo, até que de repente descobre-se, olha, acabou o vinho. Imagina o desespero na cozinha. Que decepção. Era considerado naquela cultura um insulto. O anfitrião tinha que prover todos os recursos. Seria um insulto acabar o vinho. Seria o final da festa. A hospitalidade durante a festa de um casamento era uma tarefa sagrada. Sem vinho não havia alegria. A falta de vinho era uma vergonha. Uma decepção para todos, mas especialmente para aquele casal que a partir dali levaria aquela marca para o resto da vida. Talvez você esteja pensando, se Jesus me pedir uma coisa muito difícil, eu vou fazer. Mas Jesus pediu uma coisa fácil. E diz a palavra de Deus que Maria disse, façam tudo que Ele mandar. Faça o que Ele mandar, por mais que seja estranho. Ouça o que Ele diz, por mais que seja diferente. Se Jesus manda você fazer alguma coisa, obedeça a sua voz. Não existe nada de mais importante do que obedecer a voz de Jesus. Indo para o final, mas aplicando essa palavra ao nosso coração, eu queria responder a uma pergunta. Por que você e eu deveríamos obedecer ao Senhor Jesus? Por que nós deveríamos obedecer a Jesus? Em primeiro lugar, eu devo obedecer a Jesus para a minha própria alegria. Você deve obedecer a Jesus para a sua própria alegria. Devemos obedecer a Jesus para a nossa própria alegria. Os empregados obedeceram a Jesus. E eles puderam, por obediência, eles puderam compartilhar do segredo de um milagre. Somente os empregados sabiam a origem daquele vinho extraordinário. Nem o mestre da sala, nem o responsável pela festa sabia, os noivos não sabiam, os convidados não sabiam, apenas os empregados sabiam daquele milagre. Porque somente eles obedeceram a palavra de Jesus. Aqueles empregados sabiam de coisas que ninguém sabia naquele lugar. Os servos têm acesso a detalhes desconhecidos da maioria. A água tornou-se em vinho depois que eles obedeceram, não antes da obediência. Quando obedecemos a Jesus e cumprimos a vontade do Senhor na nossa vida, as coisas mudam da água para o vinho. Amós capítulo 3, verso 7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Os servos são aqueles que conhecem os segredos do Senhor. Foram os empregados, não foram as pessoas importantes daquela festa
que sabiam do segredo daquele milagre. Foram os empregados. E aqui no verso de número 9, a Bíblia diz assim: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. E o noivo ficou assim: ué, eu também não estou entendendo nada. Eu também não sei nada do que está acontecendo. Apenas os empregados sabiam daquele milagre. Em segundo lugar, por que eu devo obedecer a Jesus? Eu devo obedecer a Jesus para a glória de Deus. Ele obedeceu ao Pai e a obediência sempre glorifica a Deus. Lucas 6, verso 46 diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Que direito nós temos de dizer que Jesus é nosso Senhor, se nós não obedecemos a sua voz? Certa ocasião, Simão Pedro e seus companheiros gastaram toda a noite pescando, e diz a palavra de Deus que depois de uma noite inteira pescando, eles não conseguiram pegar nenhum peixe. E aí Jesus mandou que eles levassem o barco para um lugar mais fundo e disse: joguem a rede para pescar. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas, você pode acompanhar essa história. E a Bíblia diz que Pedro disse: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas pela tua palavra eu vou jogar as redes. E a Bíblia diz que Pedro então jogou a rede. Pedro era um pescador experiente, mas movido pela palavra de Jesus, aquele pescador profissional resolveu jogar a rede. E diz a palavra de Deus que eles pegaram tantos peixes que a rede começou a se romper. O desafio que essa história traz para nós é que nós precisamos nos mover pela palavra de Jesus. Pedro diz: pela tua palavra, motivado pela tua palavra, lançarei a rede. Para aqueles empregados do casamento, não havia qualquer sentido encher de água aquelas talhas, aqueles vasos que eram usados para a purificação. Mas mesmo assim, movidos pela palavra de Jesus, eles foram lá e encheram até a boca, diz a palavra de Deus. A ordem de Jesus para a sua vida, pode ser que nesse momento não faça muito sentido. Não julgue, simplesmente obedeça. Os critérios de Deus são mais altos do que os nossos, e Ele sabe, simplesmente obedeça. Em terceiro lugar, Jesus é a fonte inesgotável para vencer a decepção. Jesus veio nos mostrar uma imagem maravilhosa de vida abundante. O vinho, mais do que suficiente para todos os convidados e de excelente qualidade, disse o mestre-sala. Abismado diante daquela nova realidade. Quando o Senhor atinge a nossa vida e alcança a nossa vida, Ele nos oferece um novo estilo de vida, e Ele disse assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Na carta aos Efésios, no capítulo 3, versos 20 e 21, a palavra de Deus diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre.
Sabemos que o vinho servido no começo da festa era o melhor que eles possuíam, mas inferior ao que Jesus providenciou mais tarde. Não era apenas inferior, mas também limitado, porque acabou. Porém, Jesus é uma fonte inesgotável, não apenas de qualidade, mas também de quantidade. Aquilo que Jesus nos dá, Ele nos dá com qualidade, e Ele nos dá com quantidade inesgotável, porque Jesus é a fonte inesgotável que pode suprir a nossa necessidade. O melhor que temos será sempre inferior ao que Ele nos oferece. O máximo da nossa vida será sempre menor do que aquilo que Ele coloca à nossa disposição. Por último, em quarto lugar, Jesus transforma a decepção em alegria. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes esse jargão: fulano mudou da água para o vinho. E sempre que alguém usa essa expressão, de alguma forma está lembrando desse episódio, desse milagre, desse primeiro milagre realizado por Jesus. Sempre que a gente diz assim, fulano mudou da água para o vinho, é porque melhorou extraordinariamente. Saiu de uma condição e foi para uma outra muito mais interessante, superior. Nós precisamos entender o significado desse milagre e entender que Jesus está comprometido em gerar transformação. Ele transforma a água sem valor em vinho nobre. Ele transforma água em vinho de excelente qualidade, diz a palavra de Deus. Talvez você esteja pensando assim, pastor, deu água na minha vida. Ou quem sabe, você esteja pensando, pastor, deu água no meu casamento, deu água na minha empresa, deu água na minha saúde. Quando a gente fala assim, deu água, é porque a coisa ficou rala, porque a coisa ficou sem muita consistência, porque deu errado, deu água, é uma expressão assim, está acabando, não tem o que fazer. Mas quando nós colocamos a nossa água nas mãos de Jesus e clamamos pelo seu socorro, somente Jesus tem o poder de transformar a nossa decepção em alegria. E nesta noite, Jesus pode transformar as circunstâncias que estão perturbando a sua vida. Jesus pode transformar as situações que estão gerando sofrimento na sua família. Somente Jesus tem esse poder. Mas lembre-se, Jesus só pode fazer o milagre quando nós colocamos a nossa vida nas suas mãos e resolvemos obedecer a sua voz. Ele só faz o milagre quando nós dispomos a nossa vida para que Ele possa agir. Alguém afirmou que a natureza nos forma, o pecado nos deforma, a educação nos informa, mas só Jesus nos transforma. A verdadeira transformação de vida, só quem pode atuar, só quem pode realizar é Jesus Cristo. Deus sempre nos oferece a perspectiva de uma vida melhor. Quando o mestre Sala provou o vinho que Jesus produziu milagrosamente, ele chamou o noivo e disse: esse vinho que está sendo servido agora é de excelente qualidade, muito melhor do que o outro.
A palavra de Deus diz que o prazer do pecado dura pouco. O prazer do pecado é passageiro. O prazer do pecado, ele é engano, é ilusório. Mas a presença de Jesus muda completamente as coisas, transforma as realidades e nos dá uma nova esperança. O pecado nos fascina, mas também nos assassina. Prove do vinho da alegria que Jesus oferece nesta noite. E descubra a novidade de vida que Ele tem preparado para você. Nesta noite, Jesus quer transformar a realidade da sua vida. Porque Jesus é a resposta de Deus para as suas preocupações. Eu não sei quais são as preocupações da sua vida, mas eu conheço Jesus. Ele é a resposta que você precisa. Por isso, coloque a sua vida nesse momento nas mãos do Senhor. Confia nele. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Você crê nisso? Se você acredita nesta verdade da palavra de Deus, eu gostaria de convidar você agora para orar comigo, entregando a Jesus as questões da sua vida, as preocupações do seu coração. E quem sabe seja esse o momento de dizer: Jesus, eu quero obedecer a tua voz. Realiza o milagre na minha vida. Realiza o milagre na minha família. Aquilo que eu não consigo, eu já dei o melhor de mim, mas não foi suficiente. Vem agir com poder e graça, transformando as minhas realidades. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai. Neste momento, ó Deus, eu quero colocar nas tuas mãos a vida de tanta gente que está passando por preocupações e que precisa de uma ação do Senhor, de um milagre do Senhor. Eu quero pedir, Deus, em nome de Jesus, venha ao nosso socorro. E nós queremos pedir, ó Deus, que esse momento seja momento de transformação. Assim como Jesus transformou água em vinho, trazendo nova alegria para aquela festa. Eu quero pedir, ó Deus, que este seja um momento de transformações na vida e no coração, na família das pessoas que estão nos ouvindo neste momento, partilhando desse momento de culto conosco. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha ao socorro de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada adolescente, de cada criança. Ó Deus, Tu conheces. E nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor transforme o coração, a vida, a história, em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Este momento é um momento de um novo começo na sua vida, pelo poder de Jesus. É um novo momento, e nós queremos orar a Deus por sua vida. Nós estamos recebendo a notícia de Marcilene Costa, que está tomando a decisão nesse momento ao lado de Jesus.
Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E se há alegria no céu, há alegria na terra. Aplauda o Senhor, louvado seja o nome do Senhor por sua decisão. E se outras pessoas nesta noite também estão tomando essa decisão, escreva aí no chat: eu recebo a Jesus como meu Salvador. Eu também quero caminhar com Jesus. Eu quero o milagre do perdão para os meus pecados na minha vida também. Louvado seja o nome do Senhor. Escreva seu nome. Compartilhe conosco daquilo que Deus está fazendo nesta noite no seu coração. Você tem aí um QR Code. Coloca o seu celular, a câmera do seu celular, e aí você vai ser encaminhado para uma página para você completar o seu nome, o número do seu telefone, para que nós possamos entrar em contato com você. Queremos cuidar de você, queremos que você caminhe com Jesus. Se você tem dificuldade aqui com o QR Code, aqui embaixo nós temos o número do WhatsApp da igreja. Mande um recado para esse número, 2606-3323, dizendo: eu quero caminhar com Jesus, e nossa equipe de oração quer orar a Deus por sua vida. Nossa equipe de integração quer também cuidar de você, entrar em contato com você para abençoar a sua vida. E nós louvamos a Deus por esse tempo tão especial, porque Deus continua transformando realidades. Não foi apenas naquele casamento em Caná da Galileia. Nesta noite, Deus continua transformando realidades, e nós louvamos ao Senhor por esse tempo tão especial e tão significativo da manifestação do poder e da graça de Deus na nossa vida, na vida da Marcilene e na vida de tantas outras pessoas que cremos Deus está falando ao coração nesta noite. Que Deus te abençoe. Louvamos ao Senhor por esse tempo tão especial, e a nossa oração é que a graça bendita do Senhor continue sendo manifestada na sua vida também. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que noite abençoada, que tempo especial que Deus nos deu. Se você ainda não se inscreveu no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, então aproveite agora esse momento final do culto, inscreva-se também no nosso canal, e será uma bênção tê-lo caminhando conosco. Nós temos no nosso canal um farto material infantil, material para família, vídeos de esperança. As doses de esperança estão todas lá, as nossas lives, os cultos, o café com fé que nós compartilhamos diariamente. Nós temos muito material para abençoar a sua vida em nosso canal. Então inscreva-se em nosso canal, compartilhe desse vídeo com os seus contatos, para que outras pessoas também tenham acesso a esta palavra. Encaminhe esse link para os seus contatos, para que outras pessoas também possam viver essa experiência com o Senhor. Dê um like para dizer que você gostou do vídeo, e clique no sininho, para que a gente possa enviar as notificações dos novos vídeos assim que eles forem surgindo, e nós vamos caminhando juntos para servir ao Senhor. Lembrando que amanhã tem a live do Ministério de Missões. Alain e Lucas estarão aqui conduzindo a live do Ministério de Missões, e nós estamos cheios de expectativa daquilo que Deus continuará falando ao nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana inteira debaixo da sua graça, da sua bondade, que o amor do Senhor alcance a sua vida, a sua família, que em todas as suas atividades dessa semana, que não lhe falte o cuidado do Senhor. Esta é a nossa oração. Que Deus te abençoe.